Finalmente, fãs de fantasia, falei tanto desse livro aqui, né? Falei quanto eu estava guardando, já falei sobre ele semana passada aqui no canal e vou falar hoje de novo, porque sim, a Cosmere do Brandon Sanderson voltou a ser publicada aqui no Brasil e O Caminho dos Reis, o primeiro volume de Os Relatos da Guerra das Tempestades, finalmente está entre nós. Espero que seja um sinal dos céus, dos deuses das fantasias, para que outros livros do autor estejam chegando por aqui. Eu acho que um dos meus sonhos como leitor aqui é ter uma editora só guardando o segredo para soltar a bomba, por exemplo, que vai republicar Mistborn por aqui. Então, imaginem que sonho seria se chegasse agora em outubro ou novembro, que eu acho que é o lançamento do 4º volume da Segunda Era de Mistborn lá fora. Imagina a surpresa que seria vir uma editora e anunciar que vai republicar Mistborn por aqui. E a chegada de O Caminho dos Reis seja uma abertura de portas e mostre às outras editoras que vale a pena sim, porque tá valendo a pena, eu acho, para a trama trazer esse livro, pelo hype que se cria, pela divulgação ao trabalho da editora, pelo fato do livro ter entrado na lista de mais vendidos de Publish News e Veja, então tá vendendo. Apesar do precinho bem salgado, tá vendendo. Então, gente, editoras, precisamos de mais livros de Brandon Sanderson no Brasil, então vamos lá publicar. Eu vim, sim, falar das minhas primeiras impressões sobre O Caminho dos Reis. Eu cheguei no momento, na página 456, li no momento 25 capítulos, 1/3 do livro, e como eu não queria trazer um vídeo só sobre esse livro aqui, porque, gente, eu acho que seria dificílimo, de verdade. Eu li 456 páginas desse livro e eu percebi o quanto seria difícil eu vim falar desse livro aqui em apenas um vídeo e não fazer um vídeo de 30 minutos, 40 minutos. Então eu tive que vir trazer pelo menos um vídeo de primeiras impressões para vocês terem noção um pouquinho do que aguarda, mas assim, 456 páginas, a gente não sabe quase nada do que o Brandon Sanderson está aprontando por aqui. Então, vamos lá, né? Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos, para que Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem quarta e sexta, sempre às 17 horas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre O Caminho dos Reis, porque, gente, essa introdução já durou tempo demais e tem bastante coisa para falar. Sabem aquele livro de fantasia que a gente entra dentro desse universo e às vezes a gente não sabe exatamente o que aguardar nele? A gente tem uma sinopse, claro, aqui em O Caminho dos Reis, e é uma sinopse que absolutamente não fala nada. Ela fala um pouco sobre a mitologia desse mundo, sobre como o planeta Roshar funciona, ou pelo menos uma parte de como o planeta de Roshar funciona, mas não é nada, porque a gente mesmo assim, se você for ler a sinopse, tiver uma noção de um personagem ou outro, noção de algo que faz parte da mitologia desse livro aqui, a gente não vai ter muita noção não. A gente, por exemplo, vê na sinopse do livro aqui que vai ter um assassinato de um rei, a gente vê a menção a cavaleiros radiantes, armas mitológicas e ultrapoderosas, assim como armaduras também ultrapoderosas. Só que quando a gente mergulha aqui em O Caminho dos Reis, a gente tem a noção de que, gente, isso é muito pouco, é pouquíssimo, de verdade, as informações que a gente tem de sinopse, ou pelo menos no início da narrativa. Eu li 456 páginas de O Caminho dos Reis e eu falo para vocês com total certeza, eu ainda não faço nenhuma ideia do que o Brandon Sanderson está querendo me contar aqui. E não vejam isso como um ponto negativo. Porque se eu acho que o Brandon Sanderson é bom em uma coisa, é de construir, pavimentar o cenário da história que ele quer contar pra gente. Você me vê falando aqui, por exemplo, como assim você não faz ideia? E você pode pensar, não, é uma trama parada, não acontece nada, os personagens não fazem nada. Lé do engano. A gente tem, por exemplo, 3 prólogos, 2 deles são prólogos de fato, então a gente tem um prólogo antigo, mais de 5.000 anos antes do início da trama principal aqui de O Caminho dos Reis. A gente tem um segundo prólogo centrado no assassinato que é dito aqui na sinopse do livro. E o terceiro prólogo é o primeiro capítulo do livro, mas ele também se passa alguns anos antes da trama principal. Então, enfim, só para vocês terem noção de como é que o Brandon Sanderson costuma
conduzir e pavimentar as suas narrativas para ambientar bem o leitor dentro desse cenário. A gente tem um planeta que eu acho que talvez uma das maiores características desse planeta é que ele é assolado por grandes tempestades, assim, tempestades imensas, que elas aqui no livro foram traduzidas como grandes tormentas. E essas grandes tormentas, elas têm um caso curioso, por exemplo, com elas, porque, por exemplo, os criminosos que são levados a julgamento, dependendo da sentença, a sentença pode ser, por exemplo, esse criminoso ficar exposto durante uma grande tormenta. E para vocês terem noção do que é esse negócio, ficar exposto durante uma grande tormenta é basicamente sentença de morte. É como os personagens desse mundo dizem: vou deixar ao pai das tempestades o julgamento. É leve, basicamente, em relação aos efeitos que as grandes tormentas causam nesse mundo. Esse mundo ele é basicamente toda a sua topografia, toda a sua geografia é formada e periodicamente, constantemente, por conta da força dessas grandes tempestades. Então, vocês têm noção de como é que é a noção, por exemplo, de como o planeta de Roshar funciona. E aí você entra num mundo mitológico gigantesco. Eu não sei nem por onde começar de verdade. Aos poucos a gente vai tendo uma noção por conta do contexto, de como as coisas funcionam. Outras coisas eu acho que a gente só vai descobrindo mais pra frente. E eu acho que foi até pesquisando um pouco sobre isso que eu vi, né? Porque o livro ele não tem glossário. As pessoas que já leram e acompanham a série em inglês, por exemplo, falam: não, tenha calma porque o autor vai explicar tudo para você. Não vai ficar nada sem explicação. É um mundo gigantesco de proporções épicas e riquíssimo de culturas, riquíssimo de raças, riquíssimo de sistema de magia, que ainda é outra coisa que eu também não faço ideia de para onde é que está indo. Ele apresenta pelo menos 2 sistemas de magia, 2 que eu tenha percebido, que vai que eu tenha deixado passar um terceiro, um quarto, não sei, porque o Brandon Sanderson tem disso, ele costuma fazer mais de um sistema de magia para os seus livros e o leitor que se vire para entender cada um deles. A gente não pode esperar a todo momento ação, grandes revelações, grandes reviravoltas, mas a gente também pode ter certeza de que a gente sempre vai ter alguma coisa acontecendo a todo momento. Estava vendo o vídeo, por exemplo, da Gisele do Abdução Literária, e ela falou uma coisa, ela viu algo no prólogo inicial lá do livro, de um personagem, de um cavaleiro radiante, que ele é, digamos, são quase deuses essas pessoas, né? Esses cavaleiros radiantes, que eles sumiram há muito tempo da face do mundo de Roshar. E um grupo específico, acho que é os 10, se eu não me engano, esse é o nome que é dado a esse grupo de cavaleiros radiantes. Um deles acabou ficando numa espécie de limbo, um vazio, como se ele tivesse morrido. E dá a entender que esses radiantes, eles podem reencarnar ou voltar do mundo dos mortos. Alguma coisa assim, desse tipo. E lendo um pouco mais à frente, vendo algumas coisas que vão acontecendo assim muito sutilmente. É muito, muito sutil de verdade com um dos personagens aqui do livro, e vendo um ponto que é contado nesse primeiro prólogo de O Caminho dos Reis, deu um clique. E eu percebi um negócio que estava sempre lá. Pode ser que eu esteja enganado em relação ao que eu estou pensando. Automático. Aí eu, caraca, gente, ele já está plantando as coisinhas aqui desde aquele prólogo, lá do início, que a gente às vezes nem lembra. Depois de 400 páginas, quase 500, a gente não vai lembrar. Então, quando vocês forem ler, se vocês forem pegar para ler O Caminho dos Reis, tenham isso em mente. Se de preferência também leiam anotando as coisas que estão acontecendo. É importante não só para a gente lembrar as coisas que estão acontecendo, por mais é porque é um livro de 1.200 páginas e é uma história tão grandiosa e com um autor que ele tem essa fama de plantar tantas pistas ao longo das narrativas que é legal sim a gente ter um pouquinho de noção do que ele pode estar aprontando mais para frente. Aqui em O Caminho dos Reis nós temos 3 personagens principais e alguns outros personagens fazem uma pontinha ou outra nos capítulos. E os personagens principais são Kaladin, Shallan e Dalinar. O Kaladin ele é um jovem, ele tem 18 anos, 19 anos na verdade, e para a idade dele ele é uma pessoa que já tem uma figura muito forte, uma imagem muito forte de liderança. Ele tem o sonho de ser um líder e se tornar um dos cavaleiros ali dos reinos que estão ali, conquistar, por exemplo, uma espada fractal e uma armadura fractal. As armaduras e espadas, inclusive, são objetos que acabam sendo motivos de guerras, porque eles dão
uma força muito grande ao cavaleiro, ao guerreiro que está se portando. Então, o Kaladin ele quer ser um desses cavaleiros e ele aos poucos ele vai descobrindo que esse mundo da realeza, esse mundo não é exatamente assim. A gente vai vendo como o personagem vai passar pelas coisas que ele passa. Eu não vou falar o que acontece com o Kaladin aqui, mas eu já quero trazer esse ponto porque eu acho que talvez ele seja o personagem inicialmente mais bem desenvolvido do livro, porque eu já vi outros comentários falando sobre o desenvolvimento emocional, psicológico, o trabalho de como o Brandon desenvolve esse personagem. Eu me sinto, por exemplo, com muita vontade de sempre ler o próximo capítulo do Kaladin, porque ele é esse personagem que causa um fascínio imediato no leitor. É o personagem que vai criar no leitor o fascínio inicial pela obra. Tudo em O Caminho dos Reis é muito interessante, o mundo, o sistema de magia, os personagens e a vontade de entender o que é esse mundo e para onde o autor está querendo ir. Mas a gente ter toda essa ideia, todo esse cenário do ponto de vista do Kaladin é fundamental, porque eu acho que não funcionaria tão bem para o início do livro se a gente começasse, por exemplo, com a Shallan ou o Dalinar. A Shallan, por exemplo, ela é uma jovenzinha também de uma família que ela está... Essa família está num momento decadente. Aconteceu um negócio com o pai dela e a família corre o risco de ir à falência. E ela tem um plano muito ousado. Ela quer ser pupila da irmã do rei assassinado dessa sinopse aqui do Caminho dos Reis. Então essa mulher, que é a Jasnah Kholin, eu acho o nome dela, ela é uma figura muito conhecida no mundo de Roshar e principalmente em Aletkar, que é o lugar onde a maior parte da narrativa está se passando no momento. Então a Jasnah, ela é uma personagem muito importante, muito forte, muito severa, ela é uma erudita muito conhecida e pronto, já quero trazer outra coisa interessante. As mulheres aqui, elas que portam conhecimento. Acho que eu posso falar dessa forma. São as mulheres que sabem ler, são as mulheres que podem estudar arte, escrita, leitura, enfim. Os homens, por exemplo, eles são ridicularizados quando eles sabem ler ou sabem escrever. Então, quando, por exemplo, aparece um sinalzinho de que supostamente um homem escreveu alguma coisa, é um away nesse livro. Então, são as mulheres que portam a capacidade de transmitir esse conhecimento de alguma forma. Então, isso é algo muito interessante aqui dentro do livro. E a Jasnah é essa personagem com um conhecimento muito grande e a Shallan está indo por esse caminho. Por isso que ela quer ser pupila da Jasnah. Mas a gente vai descobrir que a Shallan não quer somente isso, principalmente visando o fato de que a casa dela, a família dela, está passando por situações bem delicadas. E a Shallan é uma personagem que, assim, eu particularmente gostei muito da apresentação dela. Mas por que eu falo que ela não seria legal ser apresentada antes do Kaladin no livro? Porque ela é uma personagem mimada, ela é uma personagem um pouco chatinha, mas eu gostei muito porque ela tem umas tiradas bem legais, ela é muito sarcástica, muito inteligente e muito obstinada. Então a gente vai vendo essas características dela sendo mostradas bem aos poucos e ela aparece na primeira parte do livro, a segunda parte ela não está presente, que é a que eu estou atualmente, mas o que eu vi da Shallan na primeira parte do livro eu já gostei bastante. E o último é o Dalinar, e ele é um general de guerra do rei de Aletkar, o rei Elcorhar, e o Elcorhar ele é filho do rei assassinado. Então a gente tem essa trama mais voltada para a guerra, porque o Dalinar e um outro exército de Aletkar está em constante conflito, em constante guerra contra os Parchendianos ou Parchemanos, agora eu não vou lembrar, por conta do assassinato do rei. A gente tem no núcleo do Dalinar essa parte dos conflitos, conhecer um pouco também mais sobre as armaduras fractais e as espadas fractais, que são elementos importantíssimos dentro da narrativa de O Caminho dos Reis. Então, a gente, em cada núcleo ali, inclusive o Kaladin está próximo ali do núcleo do Dalinar, mas eles não se encontram. Vocês vão entender por que os dois núcleos estão próximos quando forem ler. Gente, eu estou falando aqui bastante e eu tenho certeza que isso não arranha a superfície do que é O Caminho dos Reis. Mas o que eu posso falar de verdade, ele é um épico gigantesco, tamanho, em duração, mas eu acho que em ambição. É o que eu posso falar desse livro. É um livro muito ambicioso,
Em 456 páginas a gente tem pouquíssima noção do que o Brandon Sanderson está querendo fazer de panorama geral, não só para Cosmere também, mas dentro ali do próprio planeta de Roshar. É difícil, eu não consigo prever o que essa história vai se tornar daqui para frente. Posso ter um chute ou outro do que um personagem vai fazer, de um elemento ali da mitologia do livro, mas, por exemplo, sistema de magia, a gente ainda está num processo muito inicial ainda da apresentação de tudo. Eu comecei a pegar algumas poucas coisas, mas eu não consigo prever nada do que vai ser esse livro aqui. Mas eu acho que o livro, sim, ele está se encaminhando para ficar ainda maior, porque a gente está acompanhando essa história num núcleo ainda muito contido comparado à vastidão de Roshar e a vastidão de toda a narrativa que o Brandon Sanderson está construindo. A gente tem alguns flashbacks, a gente tem, por exemplo, o Dalinar tendo algumas visões, e nessas visões a gente já vai tendo uma noção maior do que aconteceu no passado, do funcionamento, quem eram os Radiantes, como eles se portavam, como eles viviam, como se era uma sociedade, se era um grupo de pessoas. E o tempo todo uma coisinha ou outra está sendo plantada ali, porque como eu falei já aqui no vídeo, o Brandon Sanderson ele está pavimentando ainda o terreno. 456 páginas de pavimentação, mas acreditem, gente, 456 páginas que valem muito a pena. Eu acho que se eu tivesse condições de andar com esse livro aqui o tempo todo, eu já teria terminado essa leitura. Eu só não terminei ainda, porque eu só leio em casa durante 1h30, 2 horas depois do trabalho. Então, vocês conseguem, mesmo assim, ter noção do quanto eu estou gostando. Não é apenas o hype falando alto aqui. Claro, eu tinha expectativa da chegada desse livro, tanto que eu cogitei ler isso aqui em inglês, e ainda cogito porque eu não sei como é que a trama vai trabalhar os lançamentos, então eu não sei se quando eu voltar ao Caminho dos Ex, no meu projetinho de Lendo a Cosmere, se já vamos ter mais 2 livros de Os Relatos das Guerras das Tempestades. É uma série que eu tô fascinado já, e eu acho isso muito positivo de verdade. E a capacidade do Brandon Sanderson de construir narrativa, de construir personagem, de construção de mundo é lendária já. Stormlight Archive tem tudo para ser a maior fantasia da história. Eu não tenho medo de dar esse chute. Eu sei que a gente tem Senhor dos Anéis, eu sei que para muitos é a Roda do Tempo, eu sei que as Crônicas de Gelo e Fogo, muito por conta do Martin, estagnou nessa opinião. Brandon Sanderson, pela dedicação dele, pela máquina que ele é de escrever, ele está pavimentando o lugar dele. Ele já é sim, um dos maiores autores de fantasia da história. Mas eu acho que ele quer fazer com o Stormlight Archive a grande obra da história das fantasias. E eu não duvido da capacidade desse cara. Pretendo sim fazer outros vídeos sobre o Caminho dos Ex e das coisas que eu estou vendo aqui. Não sei se vai ser mais 1 ou mais 2 vídeos, não sei. Mas sim, eu pretendo fazer. E eu sei que esse vídeo aqui já tá gigante, eu sei que eu falei lá que não funcionaria de forma alguma eu falar desse livro aqui em um vídeo só. E realmente não funcionaria, vocês estão vendo pela duração desse aqui. Mas eu queria falar sobre a minha ideia do projetinho ali de Lendo a Cosmere, que é o meu projeto pessoal que eu quero fazer, que vai ser Lendo a Cosmere, claro, do Brandon Sanderson. Eu tô voltando a ler a Cosmere pelo O Caminho dos Reis, porque é um livro que, sim, obviamente eu já queria ler há muito tempo, então eu vou começar por ele, estou começando por ele. A minha vontade era voltar lá no iniciozinho da carreira do autor e começar por Elantris e as novelas de Elantris. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque o livro ele não está mais à venda no Brasil, e eu teria que ir atrás em sebo, mas eu não sei se eu quero ir por conta de hoje saber dos problemas de tradução e revisão do livro. Então, a solução seria eu ir atrás de ler em inglês, mas eu não sei quando eu vou conseguir fazer isso, porque não é barato eu ler em inglês. Então, eu vou começar a voltar, depois de O Caminho dos Ex, para Mistborn, a Primeira Era, que está ali no box aqui, que é a trilogia da Primeira Era de Mistborn. E depois disso eu quero voltar para Elantris, as novelas, e as novelas de Mistborn, e seguindo uma ordenzinha que depois eu volto aqui para falar um pouco. Mas eu quero vir, sim, sempre trazendo uma atualização desse universo do Brandon Sanderson, que todos eles se passam uma história própria, mas aí tem umas coisinhas que vão se ligando. Eu sei que o autor ele está ligando as histórias aos poucos, mas assim, não se sintam intimidados
eu preciso ter lido tal coisa para entender isso, eu preciso ter lido Mistborn para entender, por exemplo, o Caminho dos Reis. Não precisa ter lido Mistborn. Vocês não precisam ter lido nada do Brandon Sanderson para entender qualquer livro que seja da Cosmere. Mas, assim, a história vai se conectar em algum ponto, eu acho, ou pelo menos como a mitologia desse universo funciona e a mitologia da criação desse universo. Sim, tem uma mitologia própria e que inclusive afeta como cada planeta desse sistema solar do Brandon Sanderson funciona, a magia de cada planeta. Então é um negócio vasto, gigante, com vários livros e eu vou lendo aos poucos e trazendo as minhas opiniões aqui para vocês. E é isso que eu posso falar sobre o Caminho dos Reis. Eu espero que tenha sido claro, que eu tenha feito entender um pouquinho de como está sendo a experiência desse início. Eu sei que o Caminho dos Reis não está barato, ele está custando R$170, eu acho que é isso. É um livro muito caro, eu sei. Sendo muito sincero, recomendo que vocês comprem nesse preço. Se você é fã de fantasia e tem condições, compre. Mas eu não diria que você comprasse pelo preço cheio. Eu acho muito caro. Eu entendo os motivos da trama publicar com esse preço aqui no Brasil. Sei que a realidade do nosso país não é das melhores. A gente tem cenários de papel faltando nas gráficas, então a produção está muito cara. Eu consegui, por sorte, a promoção do Submarino, que me deixou esse livro aqui por R$90, que eu acho que é um preço ainda caro, mas assim, considerando o tamanho dele e o trabalho que a gente sabe que é um livro de fantasia, tenho essa noção. Não é a mesma coisa traduzir um livro de fantasia do que traduzir a hipótese do amor, por exemplo. Eu não estou menosprezando um em detrimento do outro. Não. Não é a mesma coisa, ainda mais 1.200 páginas. Então, assim, é um negócio delicado. Claro que eu recomendo a vocês que leiam, mas levem em consideração isso. É um livro caro, com certeza. Então, esperem baixar um pouquinho o preço para ler, mas não deixem de dar o apoio de vocês ao mercado de fantasia. A trama precisa, sim, ter o apoio do leitor nacional para entender que a gente sim quer ter mais livros do Brandon Sanderson aqui no Brasil, quer ver Stormlight Archive completo por aqui. E, claro, isso sendo um sinal também para as outras editoras. O meu sonho, como eu já falei nesse vídeo, é ter uma editora já com Mistborn engatilhada aí, anunciando a republicação. Eu espero muito que já tenha, sim, os direitos, mas a gente não sabe. Mas tudo é muito imprevisível aqui no Brasil em relação à fantasia, mas eu espero que a chegada de O Caminho dos Reis e o sucesso que o livro já está fazendo seja um bom sinal e mostrem para as outras editoras que a gente sim está disposto a ler Brandon Sanderson por aqui. E é isso, já estou me estendendo demais, a gravação está dando quase 40 minutos aqui, eu não sei quanto esse vídeo vai durar, mas enfim. Eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem todas quartas e sextas, sempre às 17 horas. Leiam O Caminho dos Reis, Brandon Sanderson, primeiro livro de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Vale demais a pena. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.